vamos ter uma conversa bem sincera sobre ressaca literária? Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao canal. E hoje o vídeo é assim um bate-papo bem sincero, uma conversa entre mim e vocês sobre ressaca literária, sobre vida de leitor, sobre vida de booktuber e por aí segue. Eu andei dando uma desabafada no Instagram, perguntei se o pessoal achava importante falar sobre isso e muitas pessoas, para minha surpresa, me responderam que sim, que achavam necessário falar sobre ressaca literária, que já se culparam muitas vezes por passar por uma ressaca literária e etc. Então eu resolvi trazer esse vídeo pra gente conversar, literalmente. Eu anotei alguns tópicos aqui, alguns pontos. É uma coisa que eu não faço muito, eu não faço um grande roteiro pra vídeos nem nada, mas eu achei muito importante levantar alguns assuntos nesse vídeo de hoje. Então antes de começar, já vai deixando o joinha, já se inscreve se você for novo, tem as redes sociais pra gente ficar ainda mais próximo, pra gente papear, porque lá a gente tá sempre desabafando, sempre conversando, então passa por lá, passa pelo Instagram pra gente ficar ainda mais próximo. E vamos falar de ressaca literária, começando explicando o que é a ressaca literária, né, minha gente? Ressaca literária é quando a gente não pode mais nem ver o livro na nossa frente, a gente perde a vontade de ler. Ah, Ela, isso acontece? Acontece sim, gente, acontece. A gente olha pro livro, o livro olha pra gente assim, não dá vontade de ler. E não é aquele livro específico, qualquer livro, você literalmente fica sem vontade de ler. E não tem coisa pior na vida de um leitor, principalmente na vida de um leitor que produz conteúdo pra internet sobre livros, do que ficar sem ânimo, sem vontade de ler. E assim, se você tá de ressaca literária, não adianta pegar nada pra ler, porque não vai. Você vai achar que o livro é horrível, a leitura não vai fluir, porque você não está com vontade de ler. E daí vamos para aquela famosa frase: e tá tudo bem, gente, tá tudo bem passar por ressaca literária. Não é um bicho de 7 cabeças e sim acontece com todo mundo. Uns mais, outros menos. Se você é leitor e ainda não passou por isso, não se preocupa porque você vai passar. Acontece com todo mundo. Às vezes a gente simplesmente fica sem vontade de ler. Às vezes a gente leu demais, às vezes a gente saiu de uma leitura que foi muito pesada, ou que não foi tão legal, enfim, que foi cansativa, e isso tira a vontade da gente ler. E literalmente tá tudo bem. A gente precisa aprender a respeitar os nossos limites e os nossos momentos. Principalmente a gente vive no meio de uma pandemia, né, gente? Saúde mental tem sido tão falada e isso inclui também, é o seu bem-estar. Se você não tá afim de fazer aquilo naquele determinado momento, dá um tempo, respira, vai fazer outra coisa, porque a vontade vai voltar. Vai voltar e você vai continuar lendo como sempre leu. É verdade que a gente se sente muito mal quando isso acontece, como eu falei, né? Na vida de um leitor, você não ter vontade de ler é algo muito estranho, a gente fica meio mal, mas acontece, é importante a gente respeitar esse momento, não forçar nenhuma leitura. Por que eu tô falando sobre isso? Por que eu tô levantando esse assunto tão de repente? Não é de repente. Eu passei por uma ressaca literária muito forte, eu acho que a maior de toda a minha vida de leitora nos últimos tempos. Finalmente, graças a Deus, eu consegui sair dela e até por isso eu levantei esse assunto lá no Instagram e vim falar com vocês sobre isso aqui. Porque assim, gente, eu fiquei assim, ó, uns 2, 3 meses sem conseguir ler nada, sem conseguir ler livro algum. Até comecei, mas não ia, e a leitura não fluía. Isso foi muito chato. E assim, eu acredito que o que me causou essa ressaca, né? Eu vim de algumas leituras de séries, né? De trilogias, de séries, em que eu tava naquela mesma história. Eu fiquei um bom tempo lendo fantasia, fiquei naquele gênero por causa das séries que eu tava lendo. E ao mesmo tempo, as 2 últimas séries que eu li foram leituras ok, mas não foram aquelas leituras maravilhosas pra mim, elas foram cansativas. Inclusive, a nossa leitura conjunta dos Bridgerton deixou um monte de gente com ressaca literária. Não que seja ruim, não é isso, mas é uma série grande, né? Então dá aquele cansaço. Eu particularmente curti, daí é uma opinião minha, que claro que todo mundo que tava lá no grupo de leitura, cada um tem a sua opinião, tem gente que amou, tem gente que não curtiu, tem gente que tá ali no mais ou menos. Eu curti, mas não acho que seja uma série realmente pra mim, sabe?
não virei fã de Julia Quinn, nem da série em si. Não é que é ruim, não me apedrejem, fãs de Julia Quinn, por favor. Mas foi um dos motivos para eu ter entrado nessa ressaca literária. Eu saí de Acotar, que não foi uma leitura muito interessante para mim, daí eu fui para os Bridgertons, e era muita leitura, e também aconteceu algumas coisas na minha vida pessoal, na minha família. Teve gente pegando Covid, e a gente pegou Covid, o meu deu negativo, mas eu acho meio difícil eu não ter pego, né? Porque pai, mãe, marido, vó, minha avó ficou internada, então teve vários quesitos, vários pontos que me deixaram mais fragilizada e ao mesmo tempo me fizeram cansar de ler, me fizeram ter uma ressaca literária. Ah, Elaise, como é que você saiu dessa ressaca literária? Eu simplesmente fiz outras coisas, eu respeitei o meu momento, eu fiz outras coisas, mas tem um ponto muito importante nisso também que eu acabei de lembrar. Além disso, dessas coisas que me fizeram ter ressaca literária, uma coisa que me ajudou a não ter vontade de ler foi ficar muito focada em uma rede social, minha gente. Sim, eu baixei o bendito do TikTok e eu tava viciada nele. Eu tava viciada naqueles videozinhos engraçados, nos videozinhos de famosos que eu curto, enfim. Eu tava literalmente viciada, quando eu pegava ele eu ficava muito tempo nele. Isso tava me tirando o tempo de leitura, então também é importante a gente saber isso, gente, saber os nossos limites, mas também perceber, ter esse olhar para coisas que não são tão importantes e que estão tirando a nossa atenção de coisas que a gente curte mais fazer. Ah, eu leio esse TikTok errado, rede social errado. Não é nada disso. Eu tenho as redes sociais, normal, mas eu acho que a gente precisa ter um limite para cada coisa. E eu realmente estava muito tempo no TikTok e ficando sem vontade de ler. Eu olhava entre o livro e o TikTok, eu ia pro TikTok, sabe? Então o que eu fiz? Isso estava me atrapalhando na minha vida como leitora e em outros quesitos. E eu desinstalei o TikTok, desinstalei. Não sei se eu vou instalar ele de novo, se não vou, não tenho ideia. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, assim, Elaise, tá? Esse é um vídeo muito pessoal, tá? Eu tô dando a minha opinião, não tô dizendo pra vocês desinstalarem as redes sociais, nem nada do gênero. Eu fiz isso porque eu senti que tava me fazendo mais mal do que bem, sabe? Então eu desinstalei. E, nossa, foi muito bom, porque depois disso eu voltei a olhar para os livros, além de tudo que, foi uma somatória, então por isso que eu acho que foi a pior ressaca, assim, da minha vida de leitora, porque foi uma somatória de coisas, e sempre há uma somatória de coisas, então presta atenção. Se você não tá se sentindo muito bem, se a vida tá muito corrida, ou se você saiu de uma leitura não tão legal, ou se você tá dando mais atenção a alguma coisa mais supérflua, digamos assim, né? Se quer que eu possa dizer dessa forma, mas se você está dando atenção para alguma outra coisa que está te tirando do livro. Porque é preciso também ter disciplina para ser leitor, né? É preciso também, não, vou tirar o meu momento para ler. Eu já falei isso nos vídeos de como ler mais, como ler melhor, é você ter essa disciplina. Não, agora não é hora de mexer em rede social, agora é hora de ler, e isso vai te fazendo criar esse hábito. Então, pra mim, foi uma solução muito boa, eu desinstalei. Se um dia eu vou instalar de novo, não sei, não faço ideia, mas me fez também focar de novo, tanto no canal, quanto nas redes sociais do canal, quanto nos livros em si. Então também é uma dica, ficar olhando aí se não tem nada externo que tá te tirando a atenção. Então é isso, assim, respeite o seu momento, veja o que tá te fazendo ficar sem vontade de ler, respeite, fique aí uns dias, uns meses se precisar sem ler, e depois vai voltando aos poucos e você vai ter novamente aquele prazer da leitura, que é o que eu tô tendo de novo. Inclusive eu acabei um livro maravilhoso, que eu vou fazer resenha pra vocês, talvez saia no próximo vídeo, não sei, mas que foi um livro muito bom. E fazia muito tempo que eu não tinha essa experiência de pegar um livro e não querer largar, e isso foi sensacional. Mas além de falar sobre ressaca literária, quero muito falar pra vocês um pouquinho sobre produzir conteúdo pra internet e a desvalorização que a gente tem, sim, no Booktuber, como é complicado. E aqui não é pra chorar pitanga, não tô reclamando. Se eu não gostasse de estar aqui, de falar sobre livros, eu simplesmente não estaria aqui, né? Então, todas as coisas que a gente faz têm os seus desafios, têm os seus trancos e barrancos, é normal, mas é importante a gente falar um pouquinho, assim, que às vezes eu faço parte de alguns grupos de booktubers e a gente vê, assim, o pessoal meio desanimado, meio triste, daí a gente olha os booktubers da gringa, né, como a gente fala, e o pessoal tem muita visualização, tem muito comentário, né, a gente que realmente está envolvido, engajado, e a gente olha assim, poxa, nosso grupo ainda é pequeno, mesmo os grandes, temos alguns booktubers bem grandes, mas ainda assim não é tanto como lá fora, né?
e a gente sente um pouquinho essa desvalorização, a plataforma às vezes não ajuda. Isso é muito certo, assim, ó, por exemplo, eu fiz alguns vídeos que eram mais ou menos parecidos e que um saiu super bem, o outro a plataforma simplesmente derrubou, porque não tem explicação, assim, foi menos da metade de visualizações, o pessoal não recebeu a notificação. Eu sei que muita gente diz que acaba não recebendo a notificação, por isso que eu sempre falo para ativar o sininho, ficar de olho nas redes sociais. Eu sempre aviso quando tem vídeo novo, porque se depender só da plataforma, minha gente, é muito triste, assim, você se dedica, você faz um roteiro, você se prepara. Eu gravo, como eu disse, a minha estante ainda tá na casa dos meus pais, então eu tenho que marcar um dia, vir gravar. Depois tem, né, a gravação, tem a edição, tem o processo de subir o vídeo pro YouTube. Então, são horas que a gente gasta, são dias lendo, obviamente, porque a gente lê porque ama, mas também para produzir conteúdo pro canal. Não tô falando só de mim, isso de uma forma geral. E dá aquele baque, assim, quando você vê que foi menos da metade de visualizações, porque você sente que a plataforma não entregou, sabe? Não entregou o seu conteúdo, não avisou os seus inscritos que tinha vídeo novo. E sim, claro que isso dá um desânimo, isso dá uma desanimada básica, mas não importa, porque assim como eu sei que tem muita gente que ama falar sobre livros. Eu sei que tem muita gente que faz canal simplesmente por fazer, isso também é complicado, porque não leva a sério, então posta muito de vez em quando, e tem que ter uma rotina assim. É lógico que a gente passa, eu passei, como eu falei pra vocês, eu passei problemas pessoais, de família, desde o ano passado a gente vem passando algumas coisinhas, então assim, é lógico que tem momentos que as pessoas vão simplesmente sumir porque precisam se resguardar, isso é super normal, mas a gente tem compromisso. Quem tá aqui comigo, eu já tô 5 anos no canal, sabe que eu tenho compromisso de estar aqui, de estar postando, de estar trazendo conteúdo novo pra vocês, de estar pesquisando. Então sim, a gente fica triste quando tem menos interação de vocês, sabe? Não só a visualização, mas os comentários, a gente poder papear sobre livros, como eu sempre falo. Então a gente sente falta e às vezes isso desanima muitas pessoas às vezes acabam até parando o projeto literário que tem, seja canal, seja Instagram, seja blog, porque se sentem desanimados, porque a gente criou esse meio, muita gente, né, criou um meio para falar sobre livros, porque se sentia sozinho, não tinha com quem falar sobre livros, então veio pra internet, YouTube, Instagram, blog, Facebook, veio pra internet para falar sobre livros com outras pessoas. Então quando essas pessoas não aparecem, a gente se sente falando sozinho de novo, sabe? Acho que eu bati no microfone, mas enfim, a gente se sente falando sozinho de novo, e isso é frustrante sim. Quem faz conteúdo pra internet sabe como isso é frustrante, mas ao mesmo tempo a gente continua aqui, firme e forte, e buscando novas ideias, buscando, às vezes vocês veem aqui os horários mudam no canal, porque é sempre buscando o melhor horário para que vocês tenham acesso melhor, é sempre pensando na comunidade que vai assistir, porque a gente acaba criando um carinho muito grande pelas pessoas que estão do outro lado, sabe? Eu, com as leituras conjuntas, eu falo com gente do Brasil inteiro, e isso é muito, muito, muito sensacional, de verdade. Inclusive a gente tava falando esses dias sobre comidas de junho, né? Comidas das festas juninas, e como é diferente nesse Brasil, assim. Eu postei uma foto de uma Maria Mole, que é um doce muito típico nosso aqui, que eu nem sei explicar o que é, e tinha gente dizendo assim, nossa, não sei o que é. E daí me veio com outra coisa lá do Nordeste, do Ceará, sabe? Lá do Rio, lá de São Paulo, vieram com outras coisas que eu não conheço aqui, e essa troca é sensacional, porque ela ultrapassa a barreira de tudo, sabe? Não só a gente não fala só de livros, mas a gente acaba compartilhando cultura, compartilhando amizade, compartilhando conhecimento. A gente ri, a gente, né, se emociona junto, isso é muito, muito legal. Até por isso que eu criei o Clube de Leitura Entre Histórias, para continuar com esse contato mais próximo ainda das pessoas, porque é isso que eu quero aqui pro canal, sabe? É ter esse contato com vocês de verdade, é ter uma comunidade de leitores engajados, que se envolvem, que querem falar sobre literatura, porque é para isso que o canal serve. Então eu espero muito, muito que vocês estejam cada vez mais aqui no canal Entre Histórias, falando sobre ressaca, falando sobre booktuber, como é difícil às vezes ser booktuber. Não dá pra explicar como alguns canais crescem tanto e outros que são super bons, às vezes não tem tanto reconhecimento, mas é a vida, a gente continua por aqui. Eu agradeço muito, 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 muito a todo mundo que é inscrito aqui do canal, a todos os amigos que eu fiz no meio do caminho, agradeço a todos os booktubers, a todos os bookstagrammers, enfim, e a todos os leitores que estão junto comigo, porque vocês são
maravilhosos, vocês são peças fundamentais na minha história. Eu gosto muito de estar aqui, de estar falando sobre livro com vocês. Não é pra falar sozinho, né? Conversar sobre livro com vocês. Eu realmente gosto muito, muito, muito e agradeço a vocês pela parceria de sempre, por estarem sempre com o canal Entre Histórias. E independente se o canal vai ter 8, 9, 10, 20 mil inscritos, mas eu quero que vocês sejam realmente engajados aqui, sabe? Pra juntos a gente conversar sobre literatura e juntos a gente espalhar o amor pelos livros para mais e mais pessoas, para que esse Brasil se torne cada vez mais um país de leitores. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse bate-papo. Deixa aqui nos comentários, vamos continuar papeando por aqui, tá? Sobre ressaca literária, sobre vida de criador de conteúdo pra internet. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar continuar essa conversa com vocês por aqui. Um beijão a todos, não esquece, se inscreve, deixa o joinha, compartilha o vídeo com seus amigos que são fãs de leitura e tem as redes sociais, tem Instagram principalmente, onde a gente tá sempre papeando por lá, então passa no Instagram. E tem os outros projetos, né, gente? Tem 2 projetos que, por sinal, eu criei justamente nesse... Criei não, né? Eu tirei do papel nessa ressaca literária, né? Que é o Clube de Leitura Entre Histórias e o quadro Famosos Indicam. Nada muito original, mas que eu tirei do papel nesse período de ressaca, de pós-ressaca, porque eu acho que vai ajudar a gente a ler mais e a se divertir enquanto lê e a sair das ressacas literárias. Então passa nesses 2 vídeos que estão aqui no link, né, de informações, eu esqueci, no card. No card eu vou deixar aqui no box de informações também, para vocês assistirem esses 2 vídeos e participarem do clube de leituras e desse quadro dos Famosos Indicam. Beijão, até o próximo!